E aí, meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é falando sobre os inconvenientes da gente não desenvolver a mediunidade. Bom, não desenvolver a mediunidade causa algumas repercussões extrafísicas na gente, tá? Porque o que acontece? Nosso corpo, com o afloramento da mediunidade, ele passa a sofrer algumas interferências do mundo espiritual. E a gente começa a desenvolver alguns sintomas, tá? Como ansiedade, como algumas dores de cabeça sem explicação, peso nos ombros, peso nas pernas, peso inexplicável, sensação de cansaço, náusea, enjoo. A gente pode também sentir alguns tremores, arrepios em partes específicas do corpo, certo? E com o passar do tempo em que você vai desenvolvendo a mediunidade, esses sintomas, eles vão desaparecendo. Eles só vão aparecer quando você estiver na sessão mediúnica e que você for, de fato, ou incorporar, ou escrever, ou exercer sua mediunidade. Mas quando você estiver fora do centro, você vai ter uma vida completamente normal. O que não acontece quando as pessoas não desenvolvem a sua mediunidade. Por quê? Porque elas podem ir ao médico, né? Elas podem tomar vários medicamentos, mas os sintomas estarão sempre lá, ok? E uma das coisas mais comuns de acontecer é exatamente você passar mal nos locais mais impossíveis, certo? Nos locais mais irreverentes. Isso acontece com muita gente, tá? Às vezes você tá no meio de um shopping, às vezes você tá no meio de um restaurante, às vezes você tá no meio do supermercado e você pode ter algum desses sintomas. Então, a mediunidade, ela é uma energia, ela produz uma energia, um quantum energético, que ele serve exatamente para que você possa doar no exercício da caridade, no exercício do desenvolvimento mediúnico. Mas, se você não doa essa energia, ela se acumula. E ao se acumular, ela vai tendo algumas situações inconvenientes, como, por exemplo, a atração de espíritos sofredores que querem aquela energia. Por quê? Porque aquela energia pode tirá-los da escuridão. Então, ali você pode atrair determinadas entidades para teu campo energético, e essas entidades, elas podem atrapalhar o teu campo mental. E aí você pode ter, sim, perturbações, você pode ouvir vozes, você pode ter interferências nos teus pensamentos, e isso pode ir cada vez mais se agravando e, inclusive, tá, levar a situações mais extremas. Portanto, o desenvolvimento mediúnico, ele vai exatamente equilibrar essas tuas sensações, tá? Essas dores, esse cansaço. E aí o desenvolvimento vai permitir que você equilibre essas sensações e você, então, passa a ter uma vida mais normal, entendeu? Você não vai ficar sentindo inconvenientes, certo? Nas horas mais aleatórias. Ou seja, você começa a se educar mediunicamente falando, e aí você só incorpora, só escreve se você estiver na sessão, se você estiver ali em equilíbrio, tá? Essa é uma das vantagens do desenvolvimento mediúnico, porque a espiritualidade, ela vai te acompanhando, ela vai te adestrando no teu processo de desenvolvimento mediúnico, a tal ponto que você consiga ser útil na hora certa, né? Porque não adianta você ter a mediunidade, mas se você não consegue ter o equilíbrio necessário para utilizá-la. Porque a mediunidade, ela é uma ferramenta incrível, ela tem um potencial enorme, mas se esse potencial ele não é bem preparado, ela torna-se, então, aí um fator que pode vir a te atrapalhar no futuro, ok? Então, o desenvolvimento mediúnico serve para equilibrar, para que você possa exercer a sua caridade de uma forma consciente e de uma forma equilibrada. Em minha experiência, foi interessante porque minha mediunidade, ela eclodiu por volta dos 16 anos e eu já estava frequentando a Federação Espírita Piauiense. Então, eu já tinha aulas, eu já estava começando a estudar Livro dos Médiuns, portanto, eu já estava, né, em processo de educação mediúnica. Então, o afloramento dela teve os seus inconvenientes, tá? Porque sempre tem, até que você comece a saber como agir, como se comportar, demora um pouco. Mas tive aquele momento dos inconvenientes, certo?
que duraram mais ou menos por volta de uns 2 anos, e depois eu consegui equilibrá-la, né, através de estudo, através da prática mediúnica, certo? E aí, hoje eu consigo ter uma vida normal, faço o meu trabalho mediúnico às terças e às quintas, ok? Às vezes às sextas, lá em Altos, como a maioria de vocês que me seguem sabem. E isso faculta que eu tenha uma vida normal quando eu estou fora do centro espírita, certo? Então, hoje já tenho esse domínio, mas é necessário todo um processo de estudo, de aprendizado, de autoconhecimento. E quando você consegue chegar num nível razoável, aí então você percebe que a mediunidade é uma bênção.